paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um devocional da semana, mais uma terça-feira, onde a gente tem um encontro marcado aqui no nosso canal para falar um pouquinho da Bíblia, orarmos juntos e termos esse momento aqui no meu cantinho. Então fica aí que já já nós vamos falar sobre o tema de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilha, curte, comenta, para que possa ter aí engajamento, para que mais pessoas possam receber da porção da palavra do Senhor. Bom, vamos começar. O tema dessa semana é um tema bastante delicado, bastante dolorido, bastante difícil de falar sobre ele. Várias mulheres têm dificuldade de falar sobre isso, porque o tema de hoje é sobre o aborto. E o aborto espontâneo, ele acontece geralmente na mulher dentro da primeira semana até a 12 semanas aí, mais ou menos, acontecem os abortos espontâneos. Tem umas que ainda enfrentam uma dor um pouco maior. Só que quando a gente enfrenta isso, é um momento de muita dor, né? É um sentimento que fica de dor, de vazio, é uma dor muito grande. Por mais que a mulher, quando perde, ela não tenha assim, tipo assim, visto o bebê, tocado no bebê, mas ela planejou aquela criança. Quando descobriu que estava grávida, ela amou aquela criança, ela fez projetos com ela. Então, quando ela perde, é algo muito, muito, muito dolorido e muito vazio. Eu não tinha nem ideia de como era esse sentimento e de como entender uma mulher que perdeu um bebê, até eu viver isso comigo, até isso acontecer comigo. Eu, nesse finalzinho de ano de 2025, eu sempre espero do Senhor um presente no meu aniversário, porque o Senhor sempre me surpreende. O Senhor sempre faz além daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, daquilo que Ele projeta. Só que esse ano o Senhor resolveu testar aí a minha fé. Mas eu entendi o porquê depois um pouquinho, depois que passou aquele momento de dor, eu pude entender o porquê. Mas eu faço aniversário dia 5 de dezembro. E esse ano, dia 5 de dezembro, caiu numa sexta-feira. E na segunda-feira eu descobri que estava grávida. Então vem aquela emoção, aquele sentimento de nossa, o Senhor fez de novo, o Senhor me surpreendeu de novo, o Senhor me deu um presente de novo. E o presente era um filho, e o Senhor tinha falado, tinha prometido. Eu já estava quase fazendo um vídeo de que Deus cumpriu a promessa, de gratidão, de terminar o ano de 2025 grávida, como outras mulheres estavam. E, e eu tava feliz, eu tava planejando, eu já tava vendo coisinhas de bebê durante aquela semana. Só que na sexta-feira, no dia do meu aniversário, na quinta-feira eu comecei a sentir muitas dores, muitas dores, muitas dores. E na sexta-feira, no dia do meu aniversário, o Senhor permitiu então que eu sofresse esse aborto. Eu sofri um aborto espontâneo e eu passei de sexta a domingo chorando muito, chorando muito. Eu não conseguia parar de chorar. Embora eu soubesse que eu tivesse grávida há muito pouco tempo, veio aquela sensação de perca, de vazio, de uma dor muito grande, como se realmente eu estivesse vivendo um processo de luto. E de fato a gente vive o processo de luto. Então a dor era tão grande que eu não conseguia orar, eu não conseguia falar com o Senhor, mas ao mesmo tempo meu coração estava muito grato. Eu não conseguia expressar porque a dor era muito grande. Mas dentro do meu coração, eu sempre fui muito grata ao Senhor, porque eu sempre entendi os seus planos e os seus projetos. Eu sempre compreendi que para tudo o Senhor tem os seus propósitos, para tudo o Senhor tem. Algumas coisas o Senhor permite acontecer na nossa vida
algumas promessas, alguns sonhos Deus permite acontecer e outras não. E quando não acontece é porque geralmente tem dois motivos. Ou acontece para que o Senhor possa nos ensinar a lidar com isso, para ter experiências, para ajudar outras pessoas, ou simplesmente acontece para que o Senhor possa nos amadurecer, para que o Senhor possa aí trabalhar conosco, para Deus testar o nosso coração, a nossa adoração, se ela é genuína ou verdadeira. Lembre-se de Abraão. Deus testou Abraão pedindo a ele Isaac. Então, Deus faz algumas coisas conosco e nos permite ter algumas experiências com eles. Às vezes não é da forma e da maneira, e às vezes a gente nem entende aquela dor, não entende o porquê. E foi um desses momentos, mas dentro de mim, meu coração, eu estava ainda muito grata a Deus. Não foi o presente de aniversário que o Senhor me deu naquele momento, porque eu abortei. Mas, como eu disse, para tudo tem os seus propósitos. Dessa dor que eu tive na segunda-feira, já nasceu esse projeto de voltar a fazer os meus devocionais, a me dedicar num projeto de gerar vidas, gerar mulheres para Cristo, gerar adolescentes para Cristo, gerar pessoas. Porque às vezes a gente quer gerar só aquilo que é nosso, mas a gente não distribui, a gente não contribui para que outras pessoas também possam viver sonhos e projetos e fortalecer cada um. Então foi por isso que eu voltei aqui no canal do YouTube a gravar esse projeto, essa série de lives gerando promessas, ou gerando projetos, ou gerando milagre, ou gerando chamado. Gerar algo é muito lindo, seja um bebê, ou seja um ministério, algo que Deus permita que você gere, é muito lindo. E agora eu estou gerando também meninas, adolescentes. Eu tenho um trabalho já no WhatsApp. O Senhor tinha me dado 5 mulheres esse ano, que era para mim investir tempo em devocionais, em orações, em aconselhamento. E eu tenho esse grupo no WhatsApp de 5 mulheres. E eu acompanhei durante o ano de 2025 essas mulheres e eu vi o quanto elas cresceram e se desenvolveram espiritualmente e na casa, o quanto Deus trabalhou na vida delas. E agora também eu estou fazendo para esse ano de 2026, já formei, inclusive com as minhas sobrinhas, um projeto Gerando Princesas, que é justamente para adolescentes de 12 a 16 anos. 16, a gente aumenta um pouquinho a idade, a gente tem até os 20, acho. Até os 20, acho que tem. 19, eu acho. 18. Enfim. Gerando Princesas, que é um projeto também de mentoria, de devocionais, que elas produzem também o devocional. É muito legal. E também elas vão ter agora um projeto em 2026 que vão ter os chás, né? Que nem eu faço com as mulheres, o chá, os piqueniques, os momentos com Deus, momentos que a gente vai tirar assim por videochamada para saber como é que foi a semana. E elas também vão ter uma oficina. Gente, elas vão ter uma oficina de crochê, onde elas vão aprender aí fazer crochê. Então, esse projeto saiu, na verdade, desse sentimento de aborto, de dor, de vazio. E eu entendi que o Senhor estava me dando isso. E eu precisava passar por essa dor para entender o plano que o Senhor tinha na minha vida. Mas sobre o nosso chamado, abortar o nosso chamado, a gente também costuma fazer. E Pedro, ele abortou o chamado dele. Teve um momento da vida dele que ele abortou. Lá em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 31, diz assim:
E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado ter para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desvaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E ele disse: Digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje, antes que tu negues por 3 vezes de me conhecer. Aqui Jesus já estava falando para Pedro: Pedro, o inimigo está sondando você. O inimigo já me pediu a tua vida. O inimigo está ao teu derredor. Tome cuidado, Pedro. Sabe que quando antes da gente abortar, tem alguns sinais que vai apontar que o nosso corpo não está certo. Nós vamos sentir dores, nós vamos sentir sangramento, nós vamos receber um sinal de que o nosso corpo está pronto para abortar. E não é diferente no nosso chamado. No nosso chamado também vai ter alguns sinais, como o cansaço, o esgotamento emocional, a canseira, sabe? Bate aquele cansaço, aquele desânimo gerado justamente pelo cansaço. Por quê? Porque nós somos pessoas que, quando recebemos de Deus um chamado, um projeto, nós nos entusiasmamos demais, nós nos alegramos demais. E sabe qual que é o problema? É que nesse nos alegrar demais, nos entusiasmar demais, é que a gente perde também a paciência de esperar. Nós perdemos a paciência de esperar e começamos a achar que precisamos ajudar a Deus. Então a gente não deixa Deus fazer em cada etapa da nossa vida. A gente não deixa Deus trabalhar em cada etapa da nossa vida, não. Nós começamos a fazer as coisas por nós mesmos. Então a gente já vai com tudo fazendo, e às vezes a gente se precipita e acaba causando em nós um cansaço físico e emocional, porque a gente quer produzir muito e a gente acaba não tendo aquele descanso. E é necessário descansar. Assim como toda grávida ela tem que ter os seus cuidados, o nosso chamado também tem que ter os seus cuidados. Vai ter momento que a gente vai produzir, mas tem momentos que a gente vai ter que parar e descansar, para que o cansaço não tome conta da nossa mente e faça nós abortarmos. Aqui Pedro recebeu de Jesus um alerta, um sinal. Ele disse: olha, Satanás está ao teu derredor e ele já pediu a tua vida. Porém, eu orei a você. Eu intercedi por você. E aqui, daí Pedro disse: Senhor, mas eu estou disposto a ir com você para a prisão. Eu estou disposto a ir com você para a morte. E é isso que acontece quando a gente recebe um projeto de Deus, um chamado de Deus. Logo no início, a gente é todo vapor. Logo no início, a gente diz: não, mas eu vou persistir, eu vou continuar, eu vou prevalecer, olha, eu vou assim, ó, esse vai ser o meu ano, esse vai ser o ano em que eu vou vencer, eu vou conquistar. Só que chega a metade do ano, nós estamos cansados, nós estamos exaustos, e a gente diz: ah, não vai dar não. E a gente começa a desvalecer. E Pedro foi testado muito grande. Ele teve assim, ó, ele teve um teste assim muito grande. Porque que de fato, quando chegou a hora ali de Jesus, né, ser crucificado, quando ele foi levado para ali Pilatos, de fato, Pedro foi com Jesus. Ele foi com Jesus até um pedaço. Só que daí ali as pessoas começaram a olhar para ele e dizer: viu, tu também é seguidor de Jesus, né? Tu andava com Jesus. E aí Pedro começou a negar Jesus e negou 3 vezes. Pedro negou a Jesus.
Aí, quando Pedro nega Jesus, ele aborta o ministério, o chamado dele. Ele sofre o aborto, então, porque ele negou a Jesus. E às vezes no nosso ministério a gente começa também a abortar, a ter essa experiência de abortar o nosso chamado. Quando a gente aborta, a gente interrompe ali. E a gente passa por um tempo frustrado, triste, vazio. Foi o que Pedro sentiu. Na hora que Pedro olhou para o olhar de Jesus, ele sentiu a dor de um vazio muito grande. Mas abortei. Errei. Não consegui. Não consegui permanecer com Jesus até a morte. Não consegui levar o meu chamado adiante. Abortei. Só que isso é tão lindo, porque a graça do Senhor, ela é infinita na nossa vida. A graça de Jesus é infinita na nossa vida. Porque Deus sabe. O olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de reprovação, mas Jesus conseguiu olhar para Pedro com um olhar de amor. Porque Jesus sabia que ele tinha perdoado Pedro ali. Porque Jesus perdoa as nossas fraquezas. E Deus sempre realiza os seus projetos na nossa vida. Deus sempre realiza os nossos projetos na nossa vida. Deus sempre nos dá motivos para sorrir. Tem uma pregadora, a Fabiola Mello, ela fala um pouquinho sobre da dor para o milagre, onde ela sofreu alguns abortos. Mas no final, agora ela tem um filhinho e está grávida de outro bebezinho. E porque Deus deu oportunidades novamente a ela de ela gerar, porque Ele realiza os sonhos e os projetos do nosso coração. No nosso chamado, Deus também nos devolve a oportunidade de gerar. Pedro, ele teve a oportunidade novamente, porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele volta para a praia com pão e peixe para dizer: Pedro, eu sei que tu abortou o teu chamado, tu abortou o teu projeto, mas eu tenho uma nova oportunidade de você começar a gerar de novo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E é aí que eu acho lindo. Eu acho lindo porque Deus nos dá oportunidades de novo de voltar a gerar. Eu sei que às vezes o aborto nos causa traumas e nos causam dores e nos causam muitas coisas. Mas é infinitamente lindo quando Jesus resolve nos curar. Quando Jesus resolve curar a nossa alma, curar o nosso trauma e dizer: ei, vamos gerar de novo. Vamos voltar a gerar de novo. Vamos voltar a gerar de novo. E ele volta com peixe, com pão, para saciar a nossa alma. Ai, é lindo! E eu preciso encerrar o devocional de hoje, porque nós já estamos ali há 18 minutos e eu ainda quero orar com você. Então, na próxima semana, a gente continua falando sobre esse tema, porque tem algo muito lindo que o Senhor colocou ao meu coração sobre isso. Então, próxima terça-feira, próxima semana, a gente continua com esse tema. Eu vou orar por você. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu levo agora na Tua presença cada mulher que está assistindo, a cada pessoa que está assistindo esse devocional. Se por alguma parte da caminhada dela, ou se ela está vivendo esse processo, esse período de gestação do seu chamado, aonde infelizmente ela abortou o seu chamado, eu peço que o Senhor venha curar a dor, curar o trauma, curar as feridas, Senhor Jesus. E assim como o Senhor fez com Pedro,
volta de novo para cada uma delas. Volta de novo a nós e nos dê a oportunidade de voltar a gerar o nosso chamado. Que elas não venham desistir do propósito, desistir de gerar, desistir de gerar a promessa que o Senhor tem na vida de cada uma. E repreende toda a fúria do inimigo, Senhor. É isso que eu te peço nesta manhã. E desejar te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Até a próxima semana.